Olá, meu querido amigo, minha querida amiga! Sejam bem-vindos a este projeto chamado Falando Nisso, aqui da Rede NEAF. Hoje comigo, Hermes Arraes Alencar, eu vou acompanhar os colegas, vou exibir aos colegas, vou explanar aos colegas algumas das inovações surgidas no final do ano de 2014. No mês de dezembro de 2014, surgiram diversas inovações no direito previdenciário, que o colega, estudando para concursos públicos, precisa ficar atento, porque os examinadores exigem com frequência as novidades. Tudo que há novo na lei costuma ser exigido nos concursos públicos. Portanto, o colega vai me acompanhar a partir de agora no que há de novo, as novidades no direito previdenciário, ok? Comigo, Hermes Arraes, deixe-me me apresentar. Então, meu nome é Hermes Arraes Alencar, professor aqui da rede NEAF, preparatória para concursos. Também sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC do Estado de São Paulo, sou procurador federal da Advocacia Geral da União e também sou autor de diversas obras jurídicas, não é isso? Na seara previdenciária. Pois bem, feito esse rápido introito, feita essa minha apresentação, vamos agora falar na parte 1 do Falando Nisso, a primeira novidade que temos a apresentar para os colegas. A primeira novidade foi a promulgação de uma lei no dia 31, publicado no Diário Oficial, no dia 31 de dezembro, uma lei. Nós tivemos uma lei que trouxe uma grande novidade, a Lei 13.063, 30 de dezembro, publicada no dia 31 de dezembro de 2014. O que essa lei nos trouxe? Uma excelente novidade, meus amigos, excelente novidade. Nós temos no artigo 101 da Lei 8.213, qual é a Lei 8.213? Bom, a Lei 8.213 é a Lei de Benefícios Previdenciários. Lei de Benefícios Previdenciários, Lei 8.213, do ano de 1991. A Lei 8.213, ela faz parte do regime geral de Previdência Social. Então, ela integra o regime geral de Previdência Social, os benefícios previdenciários do regime geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Pois bem, a Lei 8.213 tem o artigo 101, e o artigo 101 determina ao aposentado por invalidez, determina ao pensionista inválido. Então, o aposentado por invalidez, o segurado da Previdência, aposentado por invalidez, o pensionista, quem recebe pensão por morte e é inválido, pensionista inválido, esses dois devem se submeter periodicamente a uma perícia médica a cargo do INSS. O INSS chama também, sempre periodicamente, o aposentado por invalidez e o pensionista do INSS para se submeterem a uma perícia médica. Para quê? Para constatar se há permanência da incapacidade, se persiste a invalidez. Perfeito? Por quê? Se o médico perito do INSS constatar que não mais está inválido, que não mais existe a incapacidade laborativa, a incapacidade para o trabalho, o benefício é cessado. Cessado na forma do artigo 47 da Lei 8.213, ok? Pois bem, então existia uma grande problemática. Qual? A idade avançada. Nós tínhamos pessoas com idade já avançada, aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos, já com mais de 60 anos de idade, que tinham que se submeter periodicamente à perícia médica do INSS. A lei nos traz uma grande novidade, dizendo, a partir de agora, não precisa mais se submeter à perícia médica periódica. Quem? Quem for classificado como idoso em nossa legislação. Quem é que é classificado como idoso em nossa legislação? Temos um estatuto, Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, do ano de 2003. E o Estatuto do Idoso nos diz, idoso é quem, quer seja do sexo masculino, quer seja do sexo feminino, possui 60 anos de idade ou mais. Ao completar 60 anos de idade, ingressa na terceira etapa terrestre, 60 anos de idade, torna-se idoso, perfeito? Nos termos da nossa legislação. E tornando-se idoso, agora para efeito de direito previdenciário, não mais deve se submeter à perícia médica periódica. Significa, recebe a aposentadoria por invalidez, implementou 60 anos de idade, receberá a aposentadoria por invalidez. Não correrá mais o risco de ter o benefício cancelado pela recuperação da capacidade laborativa, ok? Não ficar mais submetido a comparecer periodicamente perante o INSS. Da mesma forma, o pensionista inválido. O pensionista inválido, se atingir 60 anos de idade, ao atingir o implemento etário de 60 anos, também, ele deixa de ser obrigado a comparecer ao INSS periodicamente para comprovar que está inválido. Veja, meus amigos, a novidade, portanto, no artigo 101
trazido pela Lei 13.063, é extremamente valiosa. Então, o artigo 101 teve uma nova redação, que é esse parágrafo 1º. Mas para que possamos entender melhor, vamos ler o que nos diz o artigo 101 da Lei 8.213. O que nos fala? O artigo 101, na tela, os colegas, nos diz: o segurado em gozo de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social. Não apenas isso, também há processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente. A única exceção com relação à transfusão de sangue e tratamento cirúrgico. Então, cirurgias e transfusão de sangue não pode ser obrigado jamais. O segurado e o pensionista inválido não podem se submeter, bem? Somente se desejarem. Pois bem, então nós temos que, parágrafo 1º nos fala, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido estarão isentos do exame de que trata o caput, após completarem 60 anos de idade. Observem, o caput nos fala de 3 coisas. Nos fala que o aposentado por invalidez e o pensionista inválido são obrigados, sob pena do quê? Se atente aí, no seu concurso público costuma ser bastante indagado. Se o aposentado por invalidez ou pensionista inválido não se submeterem a exame médico periódico, qual a consequência? Sob pena de cessar o benefício? Não, conforme podemos observar, sob pena de suspensão do benefício. Sob pena de suspensão do benefício, ok? Pois bem, sob pena de suspensão do benefício, devem comparecer periodicamente ao exame médico a cargo da Previdência, comparecer na sala do perito médico do INSS. O que mais que eles são obrigados? Processo de reabilitação profissional. O que é um processo de reabilitação profissional? O processo de reabilitação é possibilitar aprender uma nova arte ou ofício, tá bem? Então serão cursos para poder que você, apesar da deficiência, apesar da incapacidade que possua, possa ser uma outra atividade, uma atividade diferente, bem, com a capacidade remanescente que possui. Bem? E nós vamos ter também tratamentos médicos que deverão ser ministrados gratuitamente, com a ressalva apenas do cirúrgico e da transfusão de sangue, sempre opcional para o segurado. Se atingir os 60 anos de idade, conforme nós falamos, ficará dispensado da submissão da perícia médica a cargo do INSS, ok? Poderá ter o tratamento médico gratuito, sem dúvida, previsto no caput, poderá se submeter a processo de reabilitação profissional, sem dúvida. Agora, o exame médico a cargo da Previdência, ele não pode receber a cartinha obrigando-o a comparecer sob pena de suspensão do benefício. Não poderá mais quando implementar 60 anos de idade. Veja que antigamente, o aposentado por invalidez, o pensionista inválido, viviam com a espada de Damocles sobre a sua cabeça. Viviam com o risco de, a qualquer momento, ao comparecerem a uma perícia médica do INSS, o médico perito entender que ele recuperou a capacidade laborativa. Virar e falar para o aposentado por invalidez: olha, o senhor tem 70 anos de idade, mas olha, parabéns, o senhor está muito bem. O senhor está tão bem que eu vou cancelar o seu benefício porque o senhor está com a capacidade laborativa no auge. Parabéns. Ele tinha o risco de perder o benefício se o médico perito do INSS entendesse pela recuperação da capacidade laborativa. Agora, não mais existe isso. Ele pode ficar tranquilo ao implementar 60 anos de idade, que não mais será chamado para comparecer no INSS, ok? Não mais será chamado para comparecer. Terá direito à aposentadoria por invalidez. Mas observem, existem momentos em que o aposentado por invalidez pode ter o interesse de comparecer ao INSS para uma perícia médica. Quais casos nós podemos vislumbrar? Veja, ele não é mais obrigado a comparecer à perícia médica após 60 anos de idade, nem o aposentado por invalidez, nem o pensionista inválido. Mas pode ser que o aposentado por invalidez tenha um interesse. Qual interesse? Existe na Lei 8.213 um artigo 45. Um artigo 45 que assegura, o artigo 45 assegura ao aposentado por invalidez, sempre que ele precisar da ajuda constante de uma terceira pessoa, um acréscimo no valor do seu benefício. Um acréscimo na ordem de 25%. 25% de acréscimo ao seu benefício, ainda que ultrapasse o teto máximo previdenciário. Nesta hipótese, meus amigos, pergunta-se, tendo implementado 60 anos de idade e após o implemento de 60 anos de idade, você vem a perceber que a sua incapacidade piorou, que agora precisa da ajuda permanente de uma terceira pessoa, surge o seu interesse, enquanto aposentado por invalidez,
de requerer ao INSS uma perícia médica para constatar que agora você realmente precisa, a sua incapacidade piorou, a sua invalidez piorou, e você precisa da ajuda constante de uma terceira pessoa. Nesta hipótese, se comprovado pelo perito médico de que houve um agravamento da sua incapacidade, que agora você precisa da ajuda de uma terceira pessoa, você vai ter um aumento no valor do seu benefício previdenciário. Portanto, a lei tem que contemplar a hipótese de que o segurado deseje a perícia médica. Essa é uma hipótese. Então, a lei vai nos dizer, então nós vamos ter a lei que vai nos dizer o seguinte, observem só, meus amigos, o parágrafo 2º, trazido também pela Lei 10.063, parágrafo 2º do artigo 101, que vai dizer a isenção que acabamos de tratar, qual a isenção? Isenção do aposentado por invalidez e pensionista inválido, ao implementar 60 anos de idade, de serem obrigados a submeter a perícia médica a cargo do INSS. Essa isenção não será aplicada. Não será aplicada quando? Primeira hipótese, quando? Verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45. Então, se ele tem um interesse, ele constata que houve um agravamento, ele irá requerer perante o INSS. E o INSS terá que agendar uma nova perícia médica para constatar se houve agravamento da sua incapacidade, para efeito da percepção do acréscimo de 25%. Então, nessa hipótese, ele tem interesse e vai ser possível, mas em seu favor que ocorrerá a perícia médica, em seu favor, em razão do seu pedido, ok, meus amigos? Ele não será obrigado a submeter periodicamente, ele que poderá solicitar a previdência. Bacana, portanto, essa alteração. Outra hipótese pode ser que o aposentado por invalidez, após tornar-se sexagenário, após o implemento de 60 anos de idade, venha receber uma proposta de emprego bastante interessante, que ele tem condição de aceitar, mesmo com a incapacidade que ele possua. Então, com a capacidade residual que ele tenha, ele tem interesse. Mas o que acontece? Não tem como se submeter à perícia médica do INSS, porque ele não é mais chamado, ele está isento, não é isso? Então, ele pode ir ao INSS e falar, eu quero agendar uma perícia médica, porque eu tenho interesse no cancelamento do meu benefício. Eu quero demonstrar que recuperei a capacidade laborativa, porque eu quero retornar à atividade laborativa. Eu quero retornar. Então, nós vamos ter o inciso 2, verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Então, dizer, eu estou apto, eu não posso perder essa proposta de emprego, muito interessante, para dirigir uma empresa, por exemplo, para uma proposta extremamente interessante, vantajosa financeiramente e que eu consigo desenvolver mesmo com a incapacidade que eu possuo, ok? Perfeito? Então, nessa hipótese, a seu pedido, no seu interesse, porque ele se julga apto, ele poderá se submeter à perícia médica no INSS. Perfeito? E a terceira e última hipótese é para subsidiar a autoridade judiciária na concessão da curatela. Nós temos estudo da curatela, que é quando verificada a incapacidade civil, e uma das formas que poderá auxiliar é a perícia médica do INSS atual. Perfeito? Então ele pode solicitar também para subsidiar pedido de curatela judicial. Tranquilo? Então, são as novidades. Dessas novidades, temos que registrar. Artigo 2º. Entrou em vigência, entrou em vigor na data da publicação. Esse artigo 101, que exime aposentados e pensionistas inválidos a submeter-se a exame médico no INSS periodicamente, já está valendo desde o dia da sua publicação, dia 31 de dezembro de 2014. Todo este ano de 2015 já temos assim novidade já valendo, não só na prática, no dia a dia, nas agências do INSS, mas no seu concurso público também, ok? Fica a última anotação, apenas para o colega se atentar. A última anotação, mostrar esse quadro para que o colega saiba de que nós, se perguntado para o colega de que isso é uma novidade, que nunca antes existiu uma limitação, não é verdadeiro. Para que o colega saiba, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido, na redação original da Lei 8.213, que é de 24 de julho de 1991. Lá em 1991, já fixava-se uma idade máxima, 55 anos de idade. Então, no artigo 101 dizia, você deve submeter a perícia médica periódica até os 55 anos de idade. Depois veio a Lei 9.032, que retirou esse requisito etário, retirou esse limite etário, ficando sempre obrigados a se submeter à perícia médica no INSS, qualquer que fosse a idade, ok? Então, tínhamos pessoas de 70 anos, 80 anos,
indo periodicamente ao INSS para que o perito confirmasse que ele continuava incapaz. Agora, desde a Lei 3.063, então já válida para este ano 2015, 60 anos de idade. Ok? Meus amigos, vimos, portanto, a parte 1 de inovações, novidades do direito previdenciário. Existe muito mais. Acompanhe, na sequência, nossos outros vídeos, tratando das medidas provisórias, editadas no dia 30 de dezembro de 2014, na edição extra do Diário Oficial da União, as medidas provisórias 664 e 665, tratando das grandes alterações no direito previdenciário, ok? Aguardo o colega na sequência dos nossos vídeos de atualização, não é isso? No Falando Nisso, novidades de direito previdenciário. Forte abraço e aguardo os colegas na sequência. Até mais!